Primeiramente, antes de mais nada, perdoem meus equívocos. Eu não sou detentor da verdade. Dentro do conhecimento, é muito comum que a gente busque a verdade. Em alguns momentos, a filosofia disse que a verdade estava lá. Em alguns momentos, a ciência diz que a verdade está aqui. Em outros momentos, a cultura diz que a verdade também está lá. Mas ninguém é detentor da verdade. E é por isso que o conhecimento ele tem 3 instâncias. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. É a minha forma de olhar para o conhecimento. Conhecimento que só faz sentido na prática. Eu espero que você goste muito dessas ideias. O meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo sobre Afeto. Eu trouxe aqui esse escopo dessa ideia que tem a ver com o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tem a ver com conhecimento. E eu decidi fazer esses cards aqui, onde eu mostro para vocês primeiramente a chave do conhecimento, porque isso aqui é um jeito muito Rafa de fazer. Misturar desenho, misturar ideias, misturar conceitos, misturar analogias, abordagens, tudo junto para poder fazer a aprendizagem acontecer. Só é válido o conhecimento que nos torna melhores. E esse, para mim, ainda é mais apaixonante. Porque ele precisa ser na prática e ele precisa nos fazer melhores pessoas. E a gente vai misturar isso tudo aqui o tempo inteiro. Vamos vir aqui para esse quadro aqui, para esse desenho. Esse desenho aqui ele é a base do meu pensamento na metodologia afeto-cognitiva comportamental, que é a MAC, é uma metodologia desenvolvida por mim, onde eu misturo uma série de coisas. Rafa, tu é muito pretensioso, pô, tu já tem uma metodologia, tu ainda é um estudante de psicologia. Pois é, às vezes eu penso isso, mas ela funciona. Ela tem base científica, eu já estou estudando isso há um tempão. Então era uma coisa que foi uma das coisas que me levou para a psicologia para dar mais alicerce a isso. Eu já estou fazendo isso há algum tempo, já venho colhendo meus resultados e aí agora eu estou cientificizando essa metodologia cada vez mais e ela tem se tornado cada vez mais robusta. E eu quero fazer um cruzamento de informação exatamente sobre conhecimento, a metodologia e o seu processo. Ela é baseada, inclusive, em William James, e eu trago aqui, ó, validação científica, que é o pai da psicologia funcional. Mas vamos voltar para cá. Então, eu faço um cruzamento de informação onde o afeto, número 1, na MAC, ele é o ponto de partida. É a primeira coisa que acontece, ou seja, você recebe estímulo e se emociona. O estímulo chega, você se emociona, então é isso. E da emoção acontecem vários processos que já começam a misturar também com o processo 2, que é a cognição. É o efeito do processo cognitivo dentro do teu cérebro. E o 3, que é a volição, é a tua tomada de decisão de fazer algo. Vamos voltar para as 3 instâncias do conhecimento. Doxa, episteme e sofia. Doxa é um conhecimento que a gente considera ele um conhecimento mais popular. Um conhecimento prático, que vem aí, a gente vem aprendendo, que tem inserido na cultura. A melhor palavra para definir isso é inserido na cultura. Então a gente, com isso, percebe que a nossa família, por exemplo, é a nossa cultura familiar. Então, aquilo é cultivado dentro do nosso seio familiar e se torna uma verdade. Ou seja, não é necessariamente sabedoria, não é necessariamente científico, ciência. É um conhecimento popular, que é muito válido, ok? Então é muito importante a gente trazer isso. É aquilo que tu sente. Então por isso que eu já estou cruzando essa informação que é importante, que é o fator do que tu sente com aquilo, né, do afeto, com aquilo que é verdade para você, que é cultura. Vamos botar isso aí nessa caixa. A relação que a gente tem, por exemplo, com a fé. Então ela tá nesse espaço. E a gente escolhe muita coisa que a gente quer aprender e que a gente quer compartilhar exatamente pela nossa relação afetiva. Então a gente tem muita crença por base em doxa, esse conhecimento popular, cultural. Beleza? Compreendeu isso? Agora a gente vai aqui para esse outro conhecimento, que tem essa outra base, que é essa base epistemológica. Epistemologia é o estudo da origem do conhecimento.
E nós, em sociedade, escolhemos a base científica, a base do método científico para validar as verdades. Ou seja, aqui a ciência confirma. Aqui ela diz, olha, isso, validada por mim mesma, ciência, validada por mim mesma, isso tem método científico, pode ser replicado, pode ser falseabilizado, que é discutir-se isso dentro daquelas informações científicas, dentro daquela base de artigos científicos, se eu posso repetir o processo. E se eu repetir o processo, ele vai dar check. Vai funcionar, vai dizer que sim, isso aí está correto. Então, é a ciência, é a base científica. E a gente nessa história vem para cá. O que é isso? É quando você vai para dentro de sala de aula, você estudou no fundamental, estudou no médio, estudou no superior, fez pós-graduação, tudo isso. Você está dentro dos centros acadêmicos aprendendo. Eu sou um acadêmico de psicologia, então o meu cérebro está explodindo diversos conhecimentos. Eu gosto de trazer as referências e dizer o quanto elas são importantes para cá. Eu quero trazer isso para cá e dizer que muitas vezes a gente escolhe sim o que a gente quer aprender. Então você está vendo aqui alguns livros e eu vou mostrar isso aqui, porque isso aqui para mim é uma coisa sensacional, base científica incrível e ele desmistifica várias coisas, que é o Sapiens. Esse livro aqui, ele dá uma base científica monstruosa para processos cognitivos e neuropsicológicos. Então ele é uma neuropsicologia, teoria e prática. Mas eu quero me ater a falar sobre o anticâncer. E aí a gente compreende onde doxa entra na episteme e faz com que a gente pense algumas coisas. Cara, câncer é um dos males da sociedade. A sociedade está lascada por conta disso aqui. E nesse livro aqui, que conta a história de David Servan Schreiber. Eu sempre tenho que ler o nome desse cara, porque eu nunca consigo decorar. Esse livro é muito importante inclusive em nível de artigos científicos. E eu outro dia estava contabilizando aqui, eu peguei e olhei aqui de novo, ele tem cerca de 20 páginas. Vou ver se vocês conseguem ver assim rapidamente, que é só de referência bibliográfica. Dentro dele está sendo citado isso aqui da forma certa. E aqui no final tem aqui as notas das referências bibliográficas, que tem mais de 20 páginas só de referência. E aí, por que eu intercalo ele com doxa? Conhecimento daquilo que a gente ama e que a gente escolhe para poder aprender. Cara, eu comprei esse livro quando a minha mãe, ela descobriu que tinha câncer. E aí a minha mãe, ela fez uma mastectomia, a minha mãe retirou o seio esquerdo, ela não teve grandes complicações e ela se restabeleceu. Então, só com a retirada dele, ela ficou ok, não fez nem químio, nem radioterapia. Mas antes disso tudo, logo quando eu descobri isso, a minha mãe me contou, eu estava envolvido por esse sentimento e eu sempre fui enlouquecido pela saúde, pela minha própria saúde. Tudo que é saudável era algo que era para mim. Eu sempre tive isso como uma razão de viver. É saudável, eu faço. Se faz mal, seja de forma biológica, psicológica ou comportamental, eu não preciso. Então, algumas coisas eu escolhi desse jeito. Eu nunca bebi, eu fui beber, na verdade, mais velho. Eu passei mais de quase 40 anos da minha vida sem beber álcool. E aí eu decidi que beberia já muito maduro, com 38 anos, 39 anos. E aí eu belisquei um pouquinho na bebida alcoólica. Mas aí, estudos recentes, agora no início de 2025, foi muito falado sobre os males da bebida e como elas são bebidas, as bebidas elas são potenciais carcinogênicos, que já estava aqui nesse livro, então eu já sabia disso e eu já tinha me afastado um pouco da bebida. E aí eu decidi que não beberia mais e bebo só de vez em quando, porque eu nunca precisei muito dela e aí foi fácil eu soltar. É mais difícil para alguém que está mais apegado ao potencial comportamental que a bebida nos traz, né? Ela acaba nos desinibindo e aí você se solta um pouco mais. Então ela é um lubrificante social. Enfim, David Servan Schreiber, ele conta que ele mesmo foi um sobrevivente, ele conseguiu prorrogar a sua própria vida estudando o câncer, ele médico, quando descobriu que tinha um câncer muito sério no cérebro. Ele morreria, assim, a estimativa era de 3 a 6 meses. E o cara viveu, sei lá, uns 15 anos.
E aí ele estudou profundamente, ele dedicou a vida dele a fazer isso. Esse livro tem várias edições. E esse aqui é uma edição atualizada com novas pesquisas, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. E ele confirma isso tudo por aqui. Então, olha, muito importante, ó, com novas pesquisas. Então, coisas que ele já tinha lá foram validadas, reafirmadas e potencializadas. O relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova maneira de viver. Cara, eu li esse livro todo. Nem todos os livros que eu tenho eu li todos. Inclusive tem livros aqui que eu mostrei que eu não li todos. Mas esse aqui eu li todo. Então em alguns momentos eu vou falar algumas coisas aqui que tem base nesse livro. E que é uma base muito importante. E aí eu já estou dizendo para vocês, eu sou um assíduo estudioso daquilo que eu amo. Então, a relação daquilo que era afeto para mim, por eu ter descoberto o câncer da minha mãe, me levou a procurar um conhecimento específico sobre isso, que impactou na minha vida e que eu espero que impacte na tua, porque eu vou trazer informações sobre isso. Em algum momento eu vou estar trazendo isso aqui, eu vou falar sobre alimentação, sobre prática de exercício, sobre tirar o estresse da cabeça, como eu já venho fazendo alguns vídeos falando sobre isso. E isso tudo tem base científica, é confirmado e faz você ter uma vida melhor. Vamos voltar aqui agora para sabedoria. A sabedoria é um negócio muito interessante, porque a sabedoria no caráter filosófico, né, Sofia, né, que o nome, inclusive, da menina, né, quando a gente vê o nome da menina Sofia, ele quer dizer sabedoria. É um nome lindo para botar nas crianças, né? E eu adoro, acho lindo, sempre gostei muito desse nome desde que descobri ele. Porque, você vê, né, sabedoria é um nome bacana, né? Ninguém quer botar o nome de ciência, né? Quem é que quer botar episteme, né, no nome de uma criança, de uma menina, né? Bichinha, coitada. Mas Sofia, esse caráter dessa escolha, daquele apurado, a decisão de você fazer algo, né, sobre o aspecto da tua vontade, da tua volição, essa é uma outra instância do conhecimento, que é onde tu faz julgamento. Eu vou dar um exemplo mais prático ainda do que esse impossível. Olha só como é que funciona a minha filosofia de vida misturada com o que eu aprendo em ciência, com aquilo que eu amo. Inclusive, por favor, agora que a gente já tá aqui voando aqui nesse vídeo, esse vídeo sei lá quantos minutos que ele tá, cara. Curte logo aqui, já deixa já a inscrição tua, já compartilha com alguém e continua vendo o vídeo. Porque quando tu chega no final, meu irmão, tu mete o pé e acaba que não deixa meu likezinho, não comenta, não compartilha. Então, faz isso aí, quebra esse galho. Aqui dentro, o David, ele, a partir dos estudos dele, ele mostra alguns alimentos que são anti-câncer. O livro é anti-câncer, né? Ele nega o câncer, ele te previne do câncer. Então ele traz aqui alguns alimentos que posicionam você na tua barreira contra o câncer. Na minha família, a minha mãe dizia pra mim assim, ó, tu tem que comer isso porque isso é bom, isso é saudável. E eu não tinha opção. Se eu deixasse no prato, ela botava o chinelo em cima da mesa. Ela pegava o chinelo e botava em cima da mesa do lado do meu prato. Era o jeito que ela encontrava de me ensinar. Ela ia e fazia isso. A didática dela era essa didática, bruta. E com isso, eu não tive aquele negócio de, eu só como o que eu gosto. Então eu já falei, já fui até criticado por dizer isso, que criança que só come o que gosta é uma criança mimada. E se você é um adulto que só come o que gosta, porra, pior ainda. Então eu não tô querendo criar polêmica, mas essa é a minha perspectiva porque eu acabei aprendendo desse jeito. E aí o que acontece? Cara, eu acabei vendo aqui dentro como alguns alimentos, por melhor ou pior o sabor, eles são tão importantes para você que tu tem que comer, meu amigo. Gostando ou não, meu irmão, é remédio. Ou seja, nessa história eu trago aqui um conhecimento, um pensamento de Hipócrates, o pai da medicina, que ele diz que o seu alimento seja remédio e que o seu remédio seja alimento. Então eu tenho isso muito na minha cabeça, essa filosofia. Eu como aquilo que é importante para mim. E isso veio da minha cultura familiar. Então hoje eu tenho acesso a um monte de coisas. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou juntar aquilo que é popular do conhecimento da minha família, que veio desse conhecimento empírico, mais do que popular, empírico, prático?
Por que eu não vou juntar se eu tenho base científica que confirma isso? Que diz que ele é bom? A gente está cheio de referência aí, está cheio de artigos científicos, estudos, coisas que todo mundo sabe que beterraba é bom. Meu amigo, tu não precisa gostar de beterraba. Tu tem que comer, meu amigo, porque a tua decisão, a tua sabedoria está em decidir comer beterraba. Isso serve para qualquer outro, vários alimentos. Isso serve para chá verde, por exemplo, que o David diz que é um dos alimentos mais importantes para combater o câncer. Isso aí fala sobre fígado, que nem carne é uma víscera e que é muito importante, é uma das bases mais nutricionais em termos de carne, né? Dessa matéria bruta, rica em proteína, vamos dizer assim. É tão importante o fígado que, por recomendação médica, científica, pessoas que são vegetarianos e veganos, às vezes, têm apreço, né? Amam os animais e decidem não comer as carnes deles, por conta do método científico, da epistemologia, por conta dessa supremacia científica, por recomendação médica. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Mulheres grávidas porque amam seu filho mais do que a sua escolha política, né, de não comer o animal, porque política no sentido de fazer o bem, né, daquilo que você pode fazer o melhor, por conta da sua escolha, por conta do amor por seus próprios filhos. A ciência influi nela de modo a ela preservar e qualificar a vida do bebê. E mulheres grávidas, elas voltam a comer o que por recomendação médica? Fígado. Mulheres que eram veganas ou vegetarianas. Então você vê como é que influencia no nosso desejo de fazer alguma coisa. A gente consegue olhar como a gente sente, pensa e age. Como a gente faz o afeto acontecer, a cognição e a volição, para a gente ter mais força de vontade de saber. E agora, depois de falar tanta coisa e ainda ter muito para falar, eu chego aqui agora e percebo que esse assunto não terminou, mas que esse vídeo agora, momentaneamente, ele vai parar. E a gente vai parar na parte 1. Em algum momento, em breve, chega aqui a parte 2, a parte 3, a parte 4, e a gente vai entendendo até onde isso vai dar. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo sobre Afeto. Muita gratidão por você estar aqui comigo.